Qual será a rentabilidade do produtor de soja na safra 2025-2026? O Brasil está plantando no momento a safra verão e, segundo dados da Conab, que foram divulgados nessa semana, estima-se um aumento de 3,6% da área de soja do Brasil em relação à safra passada. Então, a estimativa desse primeiro relatório é que o Brasil irá plantar uma área de 49,1 milhões de hectares de soja. Isso acontecendo e projetando-se as estimativas de produtividade, nós temos uma produção para 2025-26 que foi estimada nesse relatório de 177,6 milhões de toneladas. É um aumento de 6 milhões de toneladas em relação à safra 2024-25. Dentro desse contexto, mesmo com essa notícia que é positiva no sentido de expansão da área e da produção de soja para 2025-26, é claro que nós sabemos que existe toda a questão climática, né, que irá determinar se o Brasil irá colher esse volume. A agricultura é uma indústria a céu aberto, como nós sabemos, então é preciso ficar atento ao que irá acontecer com o clima. Os meteorologistas estimam um ano de laninha com uma intensidade mais fraca, então é uma safra que, quando sujeita ao efeito do laninha, costuma ter uma boa produtividade, falando isso de uma média Brasil, né, sem olhar algumas características mais específicas de cada região. Mas o que eu quero falar para você, o que eu quero mostrar nesse vídeo, é a rentabilidade do produtor de soja para a safra 2025-26. Nós sabemos que uma coisa é produção, é produtividade. Agora, a rentabilidade, ela depende de fatores econômicos, como o preço da commodity, o preço da soja no mercado internacional, né, na Bolsa de Chicago, que é a bolsa que precifica o preço da soja para o mundo todo. Nós temos a questão do valor do câmbio, né, o valor do dólar, que determina também os preços em reais recebidos pelos agricultores brasileiros. Temos a questão dos custos de insumos, custos de fertilizantes, defensivos, sementes, o custo do crédito, que é muito importante também, as dívidas que os produtores precisaram renegociar e serão pagas, as linhas de crédito de investimento que foram contratadas nos últimos anos para a compra de maquinários, tratores, colheitadeiras. Então, a análise de rentabilidade de fluxo de caixa, que é tão importante para a gente entender a vida real, a saúde financeira do produtor rural para 2025-26, todos esses fatores precisam ser levados em consideração e é isso que nós vamos apresentar para você nesse vídeo de hoje. Então eu vou colocar na tela para você ver uma tabela onde nós temos a rentabilidade da soja 2025-26 para o Paraná. Nós escolhemos o estado do Paraná para fazer essa análise, considerando um produtor que planta em área própria, ou seja, ele não precisa arrendar área de terceiros para fazer o cultivo da soja. Então nós temos as variáveis de preço médio de venda, de R$ 118, que é o preço que nós estamos vendo. É claro que isso vai depender muito de cada região do estado, né? As regiões mais próximas ao Porto de Paranaguá têm uma precificação melhor, mas considerando aqui um preço médio de venda para o estado do Paraná, 2025-26, de R$ 118 a saca, uma produtividade média de 55 sacas por hectare, nós temos o faturamento de R$ 6.490 para a safra 2025-26. Agora nós precisamos olhar mais aí na parte de baixo, em laranja nessa tabela, as despesas do produtor. Nós temos os custos dos insumos, né, fertilizantes, defensivos, sementes, no valor de R$ 2.950 por hectare. Demais custos e despesas, que aqui nós consideramos custos com maquinários, mão de obra, assistência técnica, administrativo, custo de transporte. Nós temos R$ 1.600 por hectare. Custo de arrendamento é zero,
ou seja, o produtor que tem área própria, naturalmente ele não tem custo de arrendamento. Então, nessa tabela, nós temos um lucro bruto para esse produtor da soja 2025-26 no Paraná de R$ 1.940 por hectare, o que representa uma margem de lucro bruto, que é o lucro bruto dividido pelo faturamento, de 29,9%. Tá? Então, volta aqui para mim. Então, nós vimos que o lucro bruto para esse produtor com área própria, ou seja, um produtor que ele não arrenda a área de terceiros, então ele não tem o custo de arrendamento. Esse produtor, quando nós estimamos o faturamento para 2025-26, é importante sempre a gente lembrar que isso é uma projeção. Os preços eles podem oscilar no mercado e é até importante a gente lembrar que hoje nós temos menos de 10% da produção estimada no Paraná com comercialização antecipada, ou seja, caso os preços oscilem, seja para cima ou seja para baixo, esse preço ele vai sofrer alteração, essa projeção de preço para a safra 2026. E também a produtividade, o custo de produção, nós estamos considerando aqui um nível de tecnologia médio, né? A gente sabe que tem produtor que tem uma produtividade mais alta do que essa de 55 sacas, que tem produtividades mais elevadas, custos de insumos também diferentes, mas aqui nós estamos tentando fazer uma média com base também em indicadores e dados públicos que representem uma média do produtor do Paraná, tá bom? Então, nós temos nessa situação um lucro bruto que você viu, próximo aí a praticamente, né, o valor de 30% sobre o faturamento. Agora, eu vou mostrar uma outra tabela que é fundamental para a gente entender o fluxo de caixa do produtor, porque não é apenas o lucro bruto que deve ser analisado. O produtor não tem apenas custos de insumos, demais custos e despesas da propriedade, mas ele tem também dívidas que precisam ser pagas, dívidas de renegociações, dívidas de compras de maquinários que ele realizou em anos anteriores e que normalmente tem um prazo de vencimento de 4, 5, 6, 7 anos. Então isso também precisa ser levado em conta no fluxo de caixa. E é por isso que eu vou mostrar para você agora a próxima tabela, que é a tabela de fluxo de caixa do produtor de soja. Então você está vendo, para esse produtor, que obteve um lucro de R$ 1.940 por hectare, né, a projeção para 2026, nós estamos considerando 3 cenários do que nós chamamos aqui de alavancagem. E o que é essa alavancagem? Nós estamos considerando um percentual de dívida que precisa ser paga em 2026 em relação ao faturamento. Então, nós estamos considerando uma alavancagem baixa de 15%, uma alavancagem média de 30% e uma alavancagem alta, né, que nós consideramos alta, de 60% do faturamento. O que significa essa alavancagem, Felipe? Essa alavancagem nós estamos considerando como essas dívidas de renegociações e investimentos que precisam ser pagas, que você tem os valores aí nessa tabela, né? Então, para o produtor de alavancagem baixa, R$ 973 por hectare, de alavancagem média, R$ 1.947 por hectare, e alavancagem alta, R$ 3.894 por hectare. E por que nós estamos, agora volta aqui um pouco para mim, por que nós estamos considerando a alavancagem média de 30%? Porque esse é um valor que é utilizado inclusive como padrão nas instituições financeiras que realizam análise de crédito para fazer análise de capacidade de pagamento do produtor, por exemplo, quando ele vai comprar um maquinário. Então, se um produtor vai comprar um maquinário e ele precisa ter ali o cálculo das suas parcelas, uma métrica que é muito utilizada é que o valor da parcela não deve exceder 30% do faturamento no ano. Então, se um produtor, por exemplo, fatura R$ 1 milhão no ano, o valor da parcela do maquinário não deve ser superior a R$ 300 mil. Então, por isso que nós consideramos o 30% como uma alavancagem média, os 15% como uma alavancagem baixa e os 60% como uma alavancagem alta. É importante a gente lembrar que muitas decisões de investimentos que foram feitas entre 2020 e 2022 foram feitas com preço da saca de soja muito mais alto do que nós temos hoje. Então, uma alavancagem que era considerada média há
2, 3 anos atrás, hoje ela pode ser considerada alta porque nós tivemos essa queda do preço da commodity, do preço do ativo do produtor, que é a soja, tá bom? Então, explicando para você o porquê nós estamos utilizando esses 3 intervalos, porque nós sabemos que cada produtor tem um modelo de gestão diferente, alguns investiram mais, outros menos, alguns produtores estão renegociando as suas dívidas, lembrando que nós tivemos no mês passado a medida provisória do Conselho Monetário Nacional disponibilizando 12 bilhões de reais para renegociação de dívidas de crédito rural e de CPR, né, de cédula de produto rural, para produtores que tiveram problemas climáticos nos últimos anos. Então, é um produtor que também precisa carregar essa dívida, que nós estamos considerando também o valor dessa parcela no que nós estamos chamando de grau de alavancagem, tá bom? Então, vamos voltar ali para a tabela. Nós podemos ver nessas 3 circunstâncias de alavancagem baixa, média e alta, o fluxo de caixa líquido do produtor, que é o lucro bruto menos o valor de renegociação de dívidas renegociadas e também de dívidas de investimento, né, de compras de maquinários, por exemplo. Então, nós temos, na primeira situação, do produtor com alavancagem baixa, um fluxo de caixa positivo de R$ 967 por hectare, que representa uma margem de lucro líquido, que é o fluxo de caixa líquido dividido pelo faturamento, de 14,9%. Agora, indo para a segunda coluna, para o produtor de alavancagem média, ou seja, 30% do faturamento, nós já temos um fluxo de caixa negativo de R$ 7,00, com uma margem de menos 0,1%. E para o produtor com alavancagem alta, um fluxo de caixa também negativo, com valor de R$ 1.954 por hectare, ou seja, uma margem de menos 30,1%, tá certo? Então, voltando aqui, você viu como é a análise para um produtor com área própria, ou seja, um produtor que não paga arrendamento. Nós vimos que o produtor com alavancagem baixa tem um fluxo de caixa positivo estimado para a safra 2026, e os produtores com alavancagem média e alta têm um fluxo de caixa negativo, né? Na verdade, o fluxo de caixa para o produtor de alavancagem média está praticamente no que a gente chama ali de break-even, né? Ou ponto de equilíbrio, está empatado no 0 a 0. Isso para o produtor com área própria. Agora nós vamos mostrar para você a análise para um produtor arrendatário, um produtor que precisa arrendar, precisa alugar de um terceiro a terra para fazer a sua produção e, portanto, além de todos os custos de insumos, ele tem também o custo de arrendamento dentro da sua atividade. Então, vamos olhar na tabela aí que você verá na tela o produtor com área arrendada. Então, nós estamos considerando as mesmas condições do produtor com área própria, o mesmo preço de venda, a mesma produtividade, portanto, o mesmo faturamento, né? O mesmo custo de insumo, os mesmos itens de demais custos e despesas. E agora o que nós temos de diferente é nessa linha que você está vendo, a linha de custo de arrendamento, que nós estamos considerando aqui um contrato de arrendamento de 15 sacas de soja por hectare, e nós, ao monetizarmos esse valor, temos R$ 1.770 por hectare de arrendamento. Então, nessa situação, o produtor arrendatário ele tem um lucro bruto de R$ 170 por hectare e uma margem de lucro bruto de 2,6%, tá bom? Então, você viu que esse produtor com área arrendada, ele tem um lucro bruto de R$ 170 por hectare. Agora nós vamos fazer essa mesma análise de fluxo de caixa, de alavancagem, nas 3 situações, alavancagem baixa, média e alta, para esse produtor arrendatário. Então, veja aí na tela o resultado. Fluxo de caixa do produtor de soja com área arrendada. Então, você pode ver, considerando as 3 situações, tanto de alavancagem baixa, quanto alavancagem média e alavancagem alta, nós temos um fluxo de caixa negativo nas 3 situações para o produtor arrendatário. Na situação de alavancagem baixa, menos R$ 804 por hectare. Na alavancagem média, menos 1.777 e alavancagem alta, menos R$ 3.724 por hectare, com as margens de lucro negativas, como vocês estão vendo aí na tabela
fazendo essa análise do produtor de soja para a safra 2025-26, aqui considerando dados de um produtor do Paraná para 2026, tá bom? Então, voltando aqui para mim, essa é a nossa análise e é muito importante que a gente pense nisso, né? Nós sabemos que cada produtor tem o seu grau de tecnologia, tem a sua forma de comercializar a produção, a sua forma de financiar a sua safra, mas é importante a gente se atentar a essa questão do grau de endividamento do produtor, né, que nós estamos chamando aqui de grau de alavancagem, né? Quais são as dívidas que ele tem a pagar nos próximos 12 meses, né, que irão comprometer o fluxo de caixa da soja. E nós temos diferentes situações, como nós mostramos para vocês, em que alguns produtores conseguem ter um fluxo positivo e outros que terão dificuldade, em função do custo de arrendamento ou em função do grau de endividamento, de ter um fluxo de caixa positivo, tá bom? Então, essa é a nossa análise de hoje. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe com mais pessoas, manda para os teus colegas de empresa, eu tenho certeza que é uma informação que vai ajudar a gente a pensar, a entender, a analisar. Nós não queremos aqui ser os donos da verdade, a gente sabe que existem diferentes condições de mercado que podem mudar esses preços, essa produtividade, mas nós estamos trabalhando aqui com um indicador que nós consideramos razoável em função do que nós temos visto na região, em função do que nós temos visto no mercado para 2026. Então, assista o vídeo, compartilhe, deixe seu comentário. Se você gostou, inscreva-se em nosso canal. E se você quiser conhecer mais sobre gestão de riscos e de crédito no agronegócio, conheça o nosso programa, que eu, Felipe Prince, realizo com o Dr. Adalto Caneyuk, advogado e sócio da J. Hercílio de Oliveira Advogados. Já tivemos mais de 1.000 profissionais que participaram conosco. Você pode participar também. A sua empresa pode nos procurar para que a gente faça um treinamento personalizado para a tua equipe de crédito, a tua equipe comercial, a tua equipe financeira, porque é muito importante, você viu, a gente pensar e entender como cada situação irá interferir no sucesso do agricultor e, consequentemente, de todos nós que fornecemos insumos, que financiamos, que fornecemos crédito para produtor rural, que é tão importante para a nossa economia, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.